aí, pessoas! Tudo bom? Hoje vou contar para você uma história bíblica baseada no livro de Esther, uma garota que participou de um concurso de beleza, cujo prêmio era muito mais do que apenas a coroa, uma garota que salvou seu povo. O mais interessante sobre o livro de Esther é que o nome de Deus nem mesmo é mencionado, mas a sua tarefa é encontrá-lo na história, pois ele estava lá em todo o tempo através da vida de Esther. Preparados para essa grande história bíblica? Então não percam meus próximos vídeos que estarei postando aqui para vocês. Beijo! No capítulo 1 do livro de Esther, conta que o rei Xerxes reinou em 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. E naquela época ele reinava em Suzã. E no terceiro ano de seu reinado ele decidiu fazer um grande banquete. Convidou várias pessoas muito importantes. Ali estavam os militares, os nobres, só pessoas importantes da Pérsia e da Média. Aproveitando a ocasião, ele decide mostrar toda a sua riqueza do seu palácio em 180 dias. E após esses 180 dias, ele decide fazer um grande banquete com duração de 7 dias. E no 7º dia ele já estava bem alegre, bem feliz, e ele convida a sua rainha Vasti a apresentar-se para ele. E a rainha Vasti estava dando outro banquete só para as mulheres. E então ela se nega a se apresentar para o rei. E o rei ficou muito chateado com aquela decisão da rainha Vasti e decide que ela não seria mais a sua rainha. No capítulo 2 do livro de Esther, conta que o rei Xerxes lembrou-se de Vasti, sua ex-rainha. E então os conselheiros sugeriram que fossem atrás de belas virgens para o rei. Sugeriu que vários comissários fossem atrás de belas virgens para o rei em toda a província do império e levassem diretamente para a cidade de Suzã. E essas moças ficariam aos cuidados de Hegai, um oficial. E a moça que mais agradasse o rei seria a nova rainha no lugar de Vasti. E nesse tempo vivia em Suzã um judeu chamado Mardoqueu. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que ele criou desde criança. Tinha ela como filha. Ele criou desde criança após a morte de seus pais. E Radassa também era conhecida como Esther. Esther era muito atraente e muito bonita. E quando o decreto foi proclamado, várias moças foram levadas a Suzã para o concurso, e Esther também foi para este concurso. E por onde Esther... Quando o decreto foi proclamado, várias moças foram levadas para a cidade de Suzã para participarem do concurso, e Esther também foi. E Esther, ao chegar perto de Hegai, ele logo se agradou de Esther. E logo providenciou para Esther o tratamento de beleza e comida muito especiais. E antes das moças se apresentarem para o rei, elas passariam por um tratamento de beleza durante 12 meses. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos chique, tá? E quando chegou a vez de Esther, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. E então o rei colocou a coroa real na cabeça de Esther e ela tornou-se rainha no lugar de Vasti. As outras virgens que não foram escolhidas pelo rei, elas ficaram em outra parte do palácio aos cuidados de Sagaz, que era o oficial das concubinas. E essas virgens, elas se reuniram pela segunda vez. E Mardoqueu estava em frente à porta do palácio. Ele sempre ficava por lá, sabe, observando Esther, vendo como é que ela estava ali no palácio. E Esther havia escondido sobre a origem do seu povo e de sua família a pedido de Mardoqueu. E certo dia Mardoqueu estava novamente em frente à porta do palácio e ele ouviu 2 oficiais conversando. Os 2 oficiais se chamavam Bigatá e Teres e eles estavam planejando matar o rei Xerxes. E é claro que imediatamente Mardoqueu contou para Esther. E depois de investigar essa informação e viram que era verdade, os 2 oficiais foram enforcados por terem planejado matar o rei Xerxes. E tudo isso foi escrito nos livros antigos, registrado na presença do rei. No capítulo 3 do livro de Esther, conta que algum tempo depois o rei Xerxes decidiu promover Amã. Amã era filho de Amedata. O rei Xerxes decidiu promover ele para um cargo mais elevado. E todos os oficiais agora tinham que se curvar perante Amã conforme a decisão do rei. E você lembra de Mardoqueu? Pois bem, Mardoqueu não se curvava perante Amã. E os oficiais viram aquilo e ficavam perguntando para Mardoqueu por que ele não se curvava perante Amã. Mas Mardoqueu não respondia. A única coisa que ele disse é que ele era judeu.
E então os oficiais correram para contar para Amã que Mardoqueu não se curvava perante ele. E é claro que Amã, ficou uma fera, furioso. E quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava perante ele, ele ficou muito irado, mas lembrou-se que Mardoqueu era judeu. E Amã não se preocupou só em executar ou prejudicar Mardoqueu, mas sim todos os judeus. E então Amã teve um plano. No 12º ano do reinado do rei Xerxes, lançaram o pur. E o que é isso? Significa a sorte na presença de Amã, a fim de escolher um dia e um mês para executar o plano, que o plano era exterminar todos os judeus. Mas como que ele iria falar isso para o rei? Então Amã foi com aquele papozinho, de gente ruim. Então Amã disse para o rei Xerxes: ó rei, existe um certo povo, dispersos e espalhados, entre os povos de toda a província do seu império, cujos costumes são diferentes de todos os povos, e que não obedece às tuas leis. E ó rei, se for do teu agrado, que decrete a destruição de todos eles. Isso era Amã planejando contra o povo judeu. E Amã ainda disse: e eu colocarei à disposição, rei, 350 toneladas de prata à disposição. E Amã disse para o rei: ó rei, eu ainda colocarei 350 toneladas de prata para custear esse trabalho. Isso tudo para prejudicar o povo judeu. E então o rei Xerxes tirou o seu anel selo de seu dedo e deu para Amã, o inimigo dos judeus, e disse: fique com a prata e faça o que você achar melhor com o povo. E no 13º dia, os secretários foram convocados por Amã. Esse secretário era do rei, mas como Amã tinha um anel selo, ele podia fazer coisas. Amã ordenou aos secretários que escrevessem cartas na língua e na escrita de cada povo. E essas cartas elas foram para os sátrapas, os reis, os governadores e aos chefes de cada povo. E essas cartas elas eram escritas a nome do rei e era assinada com o anel selo do rei. E na carta dizia que era para exterminar todos os judeus, jovens, crianças, velhos. E essa exterminação tinha que ser sido tudo no mesmo. E nas cartas, além de dizer que tinha que exterminar todos os judeus, essa exterminação tinha que ser todos feita em um único dia. Meu Deus! E uma cópia do decreto deveria ser publicado como lei e ficada em cada província. E tinha que ser levado ao conhecimento de toda a nação. Era uma lei, gente, exterminar todos os judeus. E por ordem do rei, os mensageiros saíram às pressas. E o decreto foi publicado na cidade de Suzã. E dali o rei Xerxes e Amã foram sentar-se para beber. Eles estavam na cidade de Suzã e perceberam que a cidade estava uma confusão. Mas não é à toa, Lançaram um decreto para matar todos os judeus. E quando Mardoqueu soube o que estava acontecendo, ele rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e ele cobriu-se de cinzas. Então ele saiu pela cidade chorando amargamente. E a Bíblia diz que ele chorava alto. E ele foi até a porta do palácio, mas não deixaram ele entrar porque não era de costume entrar com aquelas vestes de pano de saco. E quando chegou aqueles decretos em cada província, os judeus, eles começaram a chorar amargamente, eles entraram em jejum. O choro era de muito lamento. E muitos dos judeus eles também se deitavam em pano de saco, cobriam-se de cinza. E quando as criadas de Ester e os oficiais contaram a Ester o que estava acontecendo com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e pediu para levar roupas para ele se vestir. Mas ele não quis as roupas, ele permaneceu com aquelas roupas de saco. E então Ester convocou Atá, que era um dos oficiais também. Pediu para Atá ver o que estava acontecendo com Mardoqueu, porque ela não sabia ainda o motivo. Então Ester pediu para Atá ir até Mardoqueu para saber o porquê que ele estava aflito daquela forma. Ester não sabia o que de fato estava acontecendo. Então Atá foi até a praça, em frente à porta do palácio, se encontrou com Mardoqueu e perguntou o que estava acontecendo. Então Mardoqueu relatou tudo o que estava acontecendo sobre o plano de Amã e tudo que era para aniquilar, acabar com todos os judeus. E Mardoqueu disse para Atá: vá até Ester e pede para que ela entre até a presença do rei e clame por misericórdia ao povo judeu. E Atá se dirigiu-se a Ester e contou tudo o que estava acontecendo. Ester disse para Mardoqueu a respeito de apresentar-se na presença do rei. Ester estava com medo porque tinha uma lei que eles não podiam se apresentar para o rei, a não ser que o rei os chame, porque senão se eles fossem, eles iriam ser mortos.
As pessoas só poderiam se apresentar para o rei se o rei chamasse, a não ser que ele estendesse o seu cetro, e aí sim a pessoa pode se apresentar para o rei. E quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esté, de que ela não poderia entrar na presença do rei, a não ser que ele a chamasse, Mardoqueu imediatamente mandou uma resposta para Esté e disse assim a ela: Olha, Esté, não penses tu, por estar aí dentro do palácio, que será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro virá de alguma outra parte e livrará o povo judeu. Mas você e toda a família do seu pai morrerão. E ele ainda disse mais: quem sabe, Esté, que foi para um momento como esse que você chegou a ser rainha, se foi por esta causa, por este motivo. Imediatamente Esté mandou a resposta para Mardoqueu: Vão e juntem todos os judeus e orem e jejuem por mim por 3 dias, que eu irei entrar na presença do rei após esse jejum, e as minhas criadas também jejuarão. Mardoqueu. No capítulo 5 do livro de Esté, conta que após 3 dias de jejum e oração, Esté vestiu seus trajes de rainha e foi até o pátio que fica em frente ao salão do rei. E o rei estava em seu trono que fica em frente à entrada desse pátio. E quando o rei viu Esté ali naquele pátio, ele teve misericórdia dela e estendeu seu cetro. Então Esté aproximou-se e tocou na ponta do cetro. E então o rei lhe perguntou: O que há, rainha Esté? Qual o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, eu lhe darei. Rei Xerxes era gamadão em Esté. E então Esté lhe respondeu: Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que eu lhe preparei. Esté é muito esperta, não espantou seu inimigo de cara, tá? Então o rei respondeu a Esté: Traga Amã para que ele atenda ao pedido de Esté. Então Amã e o rei foi ao banquete. E então o rei e Amã foram ao banquete que Esté havia preparado. E enquanto bebia o vinho, o rei tornou a perguntar para Esté: Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será concedido. Esté pensou e então ela respondeu: Este é o meu pedido e o meu desejo, ó rei. Se o rei tem consideração por mim e lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao meu banquete que eu lhes preparei. Mas outro banquete? Por quê? Calma, Esté era muito inteligente. Disse para o rei: E aí então, amanhã eu vou responder a sua pergunta, ó rei. E é claro que o rei aceitou um outro banquete. E nesse dia, Amã saiu alegre e contente, mas ao ver Mardoqueu ele ficou furioso. Mas ele deixou passar, porque ele tinha um plano de matar todos os judeus, né? Então deixou. Porque Mardoqueu, ao ver Amã, ele não se curvou perante ele. Então, após isso, Amã reuniu seus amigos e Teres, que era sua mulher, e começou a se vangloriar, né? Se achando tal. Ele se vangloriava por estar em um cargo muito elevado que o rei o confiou. Ele se vangloriava pela sua família por ter vários filhos. Ele se achava o tal bambambam. E ele ainda disse assim: Eu sou o único que a rainha Esté convidou para mais um banquete. Ainda disse: Mas tudo isso não me dá mais satisfação do que ver aquele Mardoqueu, aquele judeu que estava em frente à porta e não se curvou perante a mim. Eu quero vê-lo destruído. E então Zeres, que era sua mulher, todos os seus amigos, deram um conselho a ele, a Amã. Olha, Amã, mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e aí quando for amanhã você sugere ao rei que enforque Mardoqueu. Olha só. Assim você poderá acompanhar o jantar e ainda ter o prazer de ver Mardoqueu ser enforcado. No capítulo 6 do livro de Esté, conta que o rei Xerxes, naquela noite, ele não conseguiu dormir. Então ele ordenou que trouxesse os livros das crônicas, que eram os livros onde ficava tudo registrado o que acontecia no palácio, no seu reinado. E ao começar a ler aquelas crônicas, ele viu que estava registrado quando Mardoqueu ele falou para Esté que tinha 2 oficiais que estavam tramando a sua morte. Então ele perguntou ao oficial: que honra e reconhecimento que Mardoqueu recebeu por isso? Por ter livrado a minha vida, salvado a minha vida. Os oficiais responderam: nada, rei. Nada foi feito, nada foi recompensado para Mardoqueu. Então o rei e o oficial ouviram um barulho que estava vindo do palácio. E aí eles perceberam que era Amã. Nesse momento estava chegando, que era para planejar o enforcamento de Mardoqueu.
E então os oficiais pediram para Amã entrar onde o rei estava, e o rei logo lhe fez uma pergunta. E então eles viram que era Amã, os oficiais pediram para que ele entrasse onde o rei estava, e o rei logo lhe fez uma pergunta. O que se deve fazer ao homem que o rei tem prazer de honrar? E Amã logo pensou que ele que iria ser honrado. E então ele respondeu: ao homem que o rei tem prazer de honrar, eu aconselho que ordene que traga um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. E em seguida, seja o manto e o cavalo confiado a algum dos príncipes mais nobres, e ponha a eles um manto a quem o rei deseja honrar, e o conduza a cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles: isto é o que se faz ao homem cujo rei tem prazer de honrar. Isso Amã pensando que ele que seria honrado. E então o rei ordenou a Amã: vá depressa, apanhe o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele ainda disse assim a Amã: olha, ele está sentado junto à porta do palácio. Ai, bem feito para Amã. E então Amã, ele apanhou o cavalo, eu não consigo parar de rir. Amã agora tem que honrar Mardoqueu. E então Amã apanhou o cavalo e vestiu Mardoqueu. Ele vestiu com o manto e o conduziu até a cidade e saiu proclamando nas ruas da cidade, dizendo: isto é o que se faz ao homem cujo rei tem o prazer de honrar. E depois disso, Mardoqueu ele voltou à porta do palácio real. E Amã correu para casa, cobriu seu rosto e ficou muito aborrecido. Ele estava muito irado. E ele contou tudo para sua esposa Zeres, e contou também para os seus amigos que estavam lá. E tanto os conselheiros de Amã como Zeres disse a Amã: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo, Amã, e sem dúvida você ficará arruinado. No capítulo 7 do livro de Ester, conta que o rei Amã foram ao banquete com Ester. E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou novamente a Ester: Rainha Ester, qual é o seu pedido? Você será atendido. Mesmo que seja metade do meu reino, eu lhe darei. E então a rainha Ester respondeu ao rei: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo, ó rei. Pois eu e o meu povo foram vendidos para destruição, ó rei, sendo morte e aniquilação. Se apenas fôssemos vendidos como escravo, eu não iria perturbar o Senhor, ó rei. Eu ficaria em silêncio e jamais iria lhe incomodar. E então o rei perguntou à rainha Ester: quem se atreveu a uma coisa dessas, minha rainha? E onde ele está? E então Ester respondeu ao rei: o adversário e inimigo é Amã, esse é perverso, ó rei. E Amã ficou muito apavorado em frente à rainha Ester e o rei. E o rei levantou-se dali com muita fúria, deixou o vinho de lado e foi para o jardim do palácio. E Amã já tinha certeza que o rei decidiu condená-lo. E ele começou a se ajoelhar perante a rainha Ester, clamando por misericórdia. E então o rei volta do jardim do palácio. E então o rei disse para Amã: você chega ao cúmulo de violentar a minha rainha Ester dentro da minha própria casa, na minha presença. E mal o rei terminou de dizer isso, os oficiais cobriram o rosto de Amã. E um deles, chamado Arbona, disse ao rei: há uma forca de mais de 20 metros de altura, ó rei, junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela tua vida, ó rei. E então o rei ordenou que o rei decidiu que enforcasse Amã na sua própria forca. E no capítulo 8, conta que o rei Xerxes deu à rainha Ester todos os bens que Amã tinha. E Mardoqueu foi levado até a presença do rei, pois a rainha Ester contou que ele era seu parente. E o rei pegou o anel que estava com Amã e deu para Mardoqueu. E Ester nomeou Mardoqueu um administrador de todos os seus bens. Mas Ester tornou a implorar ao rei. Chorando aos pés do rei, pediu que revigorasse a lei que Amã havia colocado, que era a exterminação do seu povo judeu. E então o rei estendeu mais uma vez o cetro para a rainha Ester. E ela se levantou e disse ao rei: meu rei, se for do seu agrado,
E se o rei achar justo, que escreva uma ordem revigorando as cartas que Amã escreveu para os judeus. Pois como suportarei a desgraça caindo sobre o meu povo, ó rei? Como poderei eu ver a desgraça da minha família? E o rei respondeu a rainha Esté e a Mardoqueu: eu mandei enforcar Amã e dei os seus bens à rainha Esté, porque ele atentou contra o povo judeu. E escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, e selem com meu anel selo. Pois nenhum documento escrito no nome do rei e selado com o anel selo não pode ser revigorado. E isso aconteceu no 23º dia do mês. E os secretários do rei imediatamente foram todos convocados e começaram a escrever um novo decreto. E esse novo decreto, ele era espalhado por toda a província. Era para os governadores, os sátrapas. Era para chegar até as 127 províncias. E foram escritas na língua de cada região. E Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes e selou as cartas com o anel selo que o rei havia lhe dado. O decreto foi concedido aos judeus de cada cidade o direito de se reunirem e se protegerem, o direito de destruir, matar e aniquilar qualquer um que viesse atentar contra o povo judeu. Se alguém ameaçasse suas mulheres, os filhos, eles tinham o direito de se defender. E então o decreto entrou em vigor em todas as províncias. E uma cópia do decreto foi publicada como lei e foi deixada em cada província para ser levada ao conhecimento de todos. E então Mardoqueu saiu da presença do rei usando suas vestes reais de cores azul com branco, uma coroa na cabeça. E a cidade de Suzã exultava de alegria, pois então o povo e os judeus haviam sido salvo por Esté e por Mardoqueu também. E onde chegava aquelas cartas, aquelas leis que o povo judeus eles foram salvos ali, eles entravam em muita alegria, muitos cânticos, porque eles estavam festejando a sua vitória, E no capítulo 9 do livro de Esté, conta que no 13º dia do segundo mês, os inimigos dos judeus ainda pensavam que podia vencê-los, mas aconteceu ao contrário. Todos os judeus dominaram aqueles que o odiavam, e eles se reuniam na cidade do rei Xerxes para atacar aqueles que planejavam contra eles. Ainda tinha gente querendo destruir os judeus. E todos os nobres das províncias, os sátrapas, os governadores, os reis, eles apoiavam agora os judeus. Os judeus estavam cada vez mais fortes. E Mardoqueu, ele era muito fluente no palácio, sua fama percorria por ali. E Mardoqueu, ele se tornava cada vez mais poderoso. E os judeus sempre estavam vencendo agora, feriram todos os seus inimigos a golpe de espadas. Só na cidade de Suzã, os judeus eles mataram 500 homens. Os judeus mataram todos os seus inimigos, inclusive os filhos de Amã e todos que estavam contra os judeus. E foi levado ao conhecimento do rei